Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos com o tema Confirmação Soberana, parte 10. Aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Quando aquele jovem levantou e viu o arraial cercado de inimigos no visível, ele se sentiu desamparado, em desvantagem, em perigo, né? Mas quando Eliseu pediu para Deus dar a ele olhos e ouvidos espirituais, para ver as realidades espirituais invisíveis, aí ele se sentiu seguro, em vantagem, amado por Deus. O quadro muda completamente quando você inclui Deus na matemática. Aqui está o perigo, aqui está o inimigo, aqui está o gigante, aqui está Faraó com suas carruagens, mas quando você coloca Deus, né, é como colocou farinha, não há mais morte na panela. Colocou graça, agora eu consigo praticar a palavra de Deus. Quer dizer, a presença do Senhor, ela é muito importante. Olhos e ouvidos para ver as realidades espirituais invisíveis. Queridos, se o Senhor já proveu para nós uma vida abundante, já proveu. Lá na cruz, o Senhor pagou para que essa vida abundante chegue até nós. O Espírito Santo vai habitar em nós para revelar as características dessa nova vida. Se o Senhor já proveu, se o Senhor já deu, como fazer aparecer no visível? Veja. Né? Como perceber isso? Se o Senhor já proveu e já te deu, é preciso pedir olhos para ver onde está no visível. É muito interessante isso. Em Êxodo 17, versículo 6, o povo estava no deserto. E eles estavam murmurando porque não havia água. Estavam murmurando porque não havia água. Mas o Senhor diz em Êxodo 17, 6, olha lá para aquela rocha lá, Moisés. Toca nela que vai sair água. Quer dizer, a provisão existe antes da necessidade. Quando você tiver uma necessidade, lembre-se, Deus já proveu e já te deu. Aqui está a confirmação soberana. Se Deus já proveu e já te deu, foi só quando Moisés orou que ele recebeu o quê? O colírio do Espírito. Aí os olhos dele foram abertos, né? Por quê? Não era uma questão de falta de provisão. Era uma questão de falta de percepção. Lembre-se quando a Eva escolheu a árvore de dependência, Satanás disse: se você comer do fruto da dependência, os olhos serão abertos. Aconteceu o contrário. Agora tem medo de Deus e só percebe o mal, o perigo, o problema, a sua fraqueza, seu desamparo, sua carência. Então aqui está. Os olhos do homem caíram da dimensão do Espírito, porque Deus é Espírito, o homem andava na dimensão de Deus, caiu para a dimensão da alma, do tentar fazer, do tentar resolver, do estar preocupado. Aqui está a dimensão da queda, do Espírito para a alma, do já ter para o tentar obter aquilo, né? No visível. Então, se o Senhor já proveu e já te deu, agora nós precisamos de revelação. Onde é que está no visível? Onde é que está? Jamais existirá uma necessidade sem uma provisão antecipada. Jamais Deus vai te colocar numa situação onde Ele já não tenha provido aquilo antes de você precisar. Deus se antecipa. Seria desamparo Deus colocar aquele povo no deserto sem ter certeza que poderia alimentá-los, porque eles morreriam, eles dependiam completamente de Deus. E Deus sabia que não havia outra fonte a não ser Ele, que sem Ele aquele povo morreria no deserto. E Deus mostrou através disso, que Deus faz eles passar pelo deserto para mostrar como Ele é competente para cuidar em situações extremas. Deus já havia provido água, mas eles murmuravam, porque eles não viam. Então, porque eles não viam, eles achavam que Deus havia desamparado. Eles reclamavam, se viam desamparado, diziam: Deus me desamparou. Quando na verdade Deus me desamparou e Deus já tinha provido. Mas o problema era a percepção. O problema é percepção.
já existe, só precisa ser percebido. Olhos e ouvidos para ver. Então, aqui segundo a Reis, eles não estavam desamparados, e todo o exército do céu estava ali em maior número, eles estavam supridos. Deus é fiel. Não te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. Agora, se Deus já proveu e já te deu, é preciso de revelação. Em Mateus 17:27, quando vieram cobrar o imposto de Pedro, Jesus disse: vá lá, jogue o anzol e o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda dentro da boca para pagar com essas contas. Então, antes de Pedro ter uma dívida, Deus colocou o dinheiro na boca do peixe e trouxe o peixe até Pedro. A questão é, onde está esse peixe? Porque o peixe já existe, a água já existe. Se você não tiver olhos espirituais, você se preocupa, você murmura ou tenta produzir por você mesmo, independente de Deus. Se a questão é, Deus já proveu, já te deu, já te entregou, agora é preciso revelação para saber onde está no visível. Porque em Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas nas regiões celestiais, em Cristo. O Senhor disse: o meu povo fez duas maldades. Abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É uma caixa d'água que vazou toda a água. Não se espera tirar algo de nada. Você abre uma caixa d'água vazia e espera sair água, você está sendo o quê? Um tolo. Esperar sair água de uma cisterna rachada, que é a religião, você esperar de um ídolo livramento, você é um tolo. Mas se você está com uma caixa cheia e abre a torneira e sai um monte de água, você não precisa ficar assustado, porque isso é uma coisa natural. Se a caixa está cheia, o Senhor é manancial de águas vivas, restituirá o seu bem, nunca faltará provisão. Pedro disse: por que vocês estão maravilhados que esse homem foi curado? Quer dizer, Deus cura enfermos, né? Se você fica maravilhado de abrir uma torneira e a caixa d'água soltar água, isso é complementar, porque uma caixa d'água espera-se que, e você sabe que Deus é uma fonte inesgotável. Quando Jesus orou em João 11: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve, Lázaro sai para fora, ele não esperava outra coisa senão o quê? A confirmação de Deus. A fé é a certeza de que Deus existe e que Ele se move quando nós oramos. Veja. Em Jeremias 33:3 ele diz: clama a mim, eu te revelarei coisas que você não sabe. Em Colossenses 2:3, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Em Isaías 45:3 ele diz: eu te darei os tesouros escondidos. Estão escondidos, não de você, escondidos para você. Só podem ser revelados no Espírito. A carne só consegue ver este mundo que jaz o maligno que está faltando. Jesus olhou para Filipe e disse: o que nós faremos? Eu não sei, tem que juntar esse dinheiro aqui para dar. Jesus já sabia o que fazer. Ele sabia que a provisão estava disponível e que ele não estava em desvantagem e que se ele orasse o Pai confirmaria com certeza. O que vemos é, quando temos olhos e ouvidos espirituais, nós perceberemos aquilo que está oculto. Cristo em nós, esperança da glória. O anjo estava sentado para livrar Israel, Juízes capítulo 6, versículo 11. O anjo do livramento estava ali, só que Gideão não via com seus olhos físicos, a não ser quando Deus revelou as realidades, as provisões de Deus. Não há necessidade sem provisão antecipada. Ele prometeu te guiar em toda a verdade, portanto agora temos que ser humildes para receber revelação. Você já procurou algo durante muito tempo e não achou, e assim que você orou apareceu? Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: cuidado, o teu principal inimigo é a tua sabedoria humana.
Porque se você entrar na árvore do conhecimento do bem e do mal, você não achará a provisão de Deus. Porque a provisão de Deus está escondida em Cristo, no Espírito, para os humildes. Aqui diz Provérbios 3, dos 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes, não entra nesse caminho. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará todas as veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e aparte-te do mal. Quando eu me acho sábio, eu jamais encontrarei o quê? A verdadeira sabedoria. Em João 5, 19 e 30, Jesus disse: eu não sei nada, a não sei o que o Pai me mostra, e eu não sei nada, a não sei aquilo que o Pai fala comigo. Um corpo físico, como o meu e teu, sob os efeitos da queda, a nossa visão é muito limitada, né? Chegamos menos que uma águia, né? Então o que vemos precisamos estar atentos em todo o trajeto. Isso chama-se temor. E Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Se nós não dependemos do Senhor para que Ele revele, nós não veremos. Se murmurarmos e nos preocuparmos, não veremos. Isso só é feito através de uma fé humilde e receptiva, que reconhece que a provisão está, e só Deus pode nos guiar ela, porque ninguém se interessa nos guiar ela. O diabo não quer que você ache a moeda no peixe que vai pagar a tua conta. Mas o Senhor te prometeu enviar em triunfo sempre. Lá em João 16, 13 e 14 diz que Ele nos guiaria em toda a sabedoria, que nos revelaria tudo sobre tudo e sobre tudo que viria. Quer dizer, Deus sabe tudo o tempo todo e sabe a solução para tudo que você está passando, mas Ele só pode revelar aos humildes, e oculta isso dos sábios e entendidos, que pensam que são sábios, né? Olhos e ouvidos espirituais. Ele sabe tudo, sobre tudo, e tem alegria em te revelar sempre. Agora, estar atento em todo o trajeto. Assim, olhos e ouvidos espirituais para ver as realidades espirituais invisíveis. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, né? Em 1 Reis, capítulo 17, a palavra de Deus diz que, versículo 4, beberás a torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus ordena os corvos e eles obedecem. A provisão foi ordenada por Deus. Deus ordenou que você tenha uma vida abundante. O reino espiritual está preparado, os anjos estão preparados. Todos os recursos estão prontos, tudo está pronto. Diz que o Senhor fez uma festa e tudo está pronto. Tudo está pago e tudo está disponibilizado. Não há necessidade sem provisão, há provisão antecipada. Por que essa cura não chega até a pessoa? Porque esse dinheiro não chega até essa pessoa? Está faltando entendimento, está perecendo por falta de entendimento, não por falta de recurso, porque nunca haverá uma necessidade sem uma provisão antecipada da parte do Senhor. Precisamos nos humilhar diante de Deus. É 1 Reis 17, 9 diz: eu ordenei uma viúva. No versículo 4 diz: eu ordenei um corvo que te alimente. Depois diz: eu ordenei uma viúva que te alimente. Então, aquilo que você precisa, Deus já ordenou que venha até você. Quando Jesus precisou de um cenáculo, Ele disse: vá lá, né? E haverá um homem segurando um cântaro. Sabe que é raro um homem naquela tempo carregar um cântaro? Era uma mulher. Vá lá, peça o jumentinho e traga esse pitério ao Senhor mandou. Bata ao teu lugar que tem um cenáculo pronto. Jesus, ele conseguia ver onde estava a provisão, porque ele era humilde, e o pai dizia: ali tem um cenáculo para você, ali tem um burrinho para você. Então Jesus sempre foi guiado assim, e nós também podemos ser guiados. Tudo o que você precisa existe já, só que está oculto à carne. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, 2 Coríntios 3,17. Em Gênesis capítulo 21, versículo 19, a palavra do Senhor mostra que quando o menino clamou, o filho de Agar clamou, Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. O poço de água foi criado naquele momento? Deus criou por causa da necessidade dela?
Não, ela conseguiu perceber, porque o diabo cega toda provisão. Se ali está um bom emprego, ele vai te guiar para aquele emprego. Se ali está um bom marido, ele vai guiar para aquele ali. Se ali está um bom amigo, ele vai te guiar para ali. Na carne, o diabo nos guia ao pior e nos faz parecer maravilhoso. Mas no Espírito, o Senhor mostra aonde estão os tesouros escondidos. Só Deus te guia ao melhor, só o diabo te guia ao pior. Portanto, o homem na carne, ele sempre estará tomando decisões estúpidas, escolhendo o pior e perdendo o melhor desta terra. Mas se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus quer te guiar em triunfo, o diabo quer te guiar em crise. São duas propostas. A quem você deve ser ouvido, este guiará. Nós atendemos agora aqui pouco uma irmã que estava dando ouvidos aí, e o diabo disse: se mate, se mate, se mate. É isso que o diabo quer. Aí oramos por ela, ela recebeu Jesus, disse que amanhã vai estar no culto aqui. Olha que o diabo se mata, se destrua, você vai para o inferno. E Deus, venha se encher do Espírito Santo, venha ser feliz, venha que eu tenha uma vida abençoada para você. São propostas totalmente diferentes. O diabo veio matar, roubar, destruir, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. São duas propostas. Só que por causa da queda, a tendência natural é o quê? Ouvirmos o mal e ficarmos preocupados. A tendência da queda é essa. É nos sentirmos desamparados. Aqui em Gênesis 22:13 diz assim, 22:13, né? Não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que me temes, pois quanto não negaste o filho, teu filho único. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. O carneiro apareceu de repente porque havia uma necessidade, né? Havia uma necessidade. Gênesis 22, versículo 14, 22:13, né? Gênesis 22:13. Quer dizer que Abraão, porque tinha uma necessidade, aí Deus fez aparecer uma provisão. A provisão nunca virá depois da necessidade. A provisão é esse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A provisão, ela existe, só que somente com olhos espirituais você vai poder ver. Porque por que Abraão estava ali e não viu o carneiro para fazer sacrifício? Por que só depois que Deus abriu os olhos dele ele viu? Veja. Aqui, nesse exemplo que nós estamos vendo é que os tesouros ocultos não estão ocultos de você, estão ocultos para dar a você, estão ocultos na sua carne, mas não no seu espírito. Portanto, o homem espiritual, ele tem visão e ouvidos espirituais, ele recebe a herança, porque ele tem fé. Mas o homem carnal ficará preocupado, murmurando, enquanto a provisão já existe. Aí é uma questão de perceber e manifestar. Aquilo que você percebe, você reflete. 2 Coríntios 3:18. Se você percebe que pode curar enfermos, então você vai falar. Nós falamos daquilo que temos visto e ouvido. Se você vê e ouve que Deus diz, eu vou restaurar, então diz lá, você só pode refletir o que você percebe. Com os olhos carnais você percebe a falta e fica preocupado. Com os olhos espirituais você percebe que Deus está com você e fala com autoridade e ele manifesta. Então aí está a diferença. O homem na carne não vê a provisão e se preocupa. O homem espiritual, ele vê, aquilo é refletido nele, porque o coração não está embaçado, não. Lá em Efésios 16 ao 18 diz que nós temos que ter os olhos do nosso coração iluminados. Então, se você limpa a lente do teu coração, você vê que Deus está com você, o medo sai e a fé brota. Aí você fala como quem já tem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Quando a fé não diz Senhor faça, mas diz porque Deus fez, porque Jesus já me deu, manifeste-se. É uma fé que manifesta a glória de Deus. Ela manifesta os efeitos do Calvário porque ela parte de uma vitória, ela não parte de uma promessa, ela parte de algo já consumado. Ó Deus, se for a tua vontade, cura esse enfermo. Ó Senhor, porque o Senhor curou todos os enfermos, eu vou orar agora sobre essa pessoa, porque essa cura está disponibilizada, eu sei, eu percebo, eu vejo, e agora eu vou manifestar os efeitos do Calvário. É algo totalmente diferente da religião. Enquanto a religião espera receber, o homem que anda com Deus sabe que recebeu.
A moeda já existia antes de Pedro ter a dívida. Não há necessidade sem provisão antecipada. Não há o que você passe que Deus já não proveu a resposta, a graça, o favor, a pessoa, a porta, o dinheiro, a saúde. Não há situação que se seja colocado pelo diabo ou pela fraqueza de sua carne, que Deus não tenha uma saída para te ganhar entre você, né? É muito importante compreendermos que se Deus já proveu e já te deu, agora você precisa de revelação para saber onde que está o peixe com a moeda, porque ela já existe. E se esse peixe com a moeda não chegou até você, não é porque Deus não te deu, é porque você não tem olhos para ver, só isso. Porque Deus jamais iria colocar aquele povo no deserto e dizer: não vou dar água. Quando eles tiverem sede, aí eu vou criar. Não, muito tarde, já morreram todos eles. Já morreram. Antes deles terem sede, a rocha do século já tinha água. Mas enquanto eles murmuravam, eles não viam. Quando Moisés orou, ele viu. A questão é ver a provisão. Visão da provisão. Revelação. Provisão não é um problema. Visão. Colírio. Quanto mais você entrega o seu coração, mais Deus restaura ele, a visão vai ficando mais nítida. A visão é resultado da restauração. O homem, em sua condição caída, ele só vê a falta, não vê a provisão. Ele só vê o que falta e computa. O que faremos, Felipe? Tem que juntar esse dinheiro, tal. Mas Jesus já sabia o que fazer. Jesus já sabia que a provisão estava disponível. Fé é crer que Deus existe e que a provisão já está disponível. A questão é, se você vitaminar a sua fé, a sua visão se abrirá e se clareará. Como quando, diz lá em 1 Samuel 22:13, que Jonatas tocou o mel na boca e sua vista foi clareada. O mel é a palavra. Quanto mais a palavra entra, mais a visão clareia. E aí fica difícil duvidar. Fica difícil se preocupar e fica difícil se sentir desamparado. À medida que a fé vai brotando, ela lança fora aquilo que entrou. Adão teve medo, né? 1 João 4,18 diz que o amor lança fora. E quando o medo sai, aí se estabelece a perfeição. Porque diz, se você falar e não duvidar, Marcos 11:24, você será concedido. Então, o Senhor, Ele lança fora o medo, põe a fé aqui, a fé na boca, pronto. A semente corruptível, incorruptível, foi lançada, não tem como o diabo impedi-la. Porque a semente corruptível é a nova criação, não é tocada pelos efeitos da queda. A queda tem efeito sobre a velha criação, sobre aquilo em Adão. Mas a queda não tem efeito naquilo que Jesus gerou, a nova criação, a nova raça, a dimensão celestial em Cristo Jesus. Não tem como o diabo ir lá tirar você do trono e fazer você pecar, não tem como. A nova criação, ela não é tocada pelo capeta. Portanto, quando eu estou no Espírito, eu posso ser invencível. Por quê? Porque em Cristo, cercado pelo fogo do Senhor, o diabo não toca. A questão toda é, em todo o trajeto, atento à provisão. Senhor, o que o Senhor quer dizer? Não posso ver se o Senhor não mostrar. Te darei os tesouros escondidos, Isaías 45:3. Se são tesouros escondidos, são revelados aos humildes. Senhor, onde está a resposta? Como aquela pessoa que procurou a chave durante 2 horas e não achou e disse, Senhor, onde está? Aí o Senhor diz, lá. Puxa, Senhor, eu não perguntei antes porque eu confiei na minha sabedoria. Esse foi um tempo perdido, obras mortas. Porque a nossa sabedoria é o nosso principal inimigo. Nosso principal inimigo é a nossa sabedoria. Por quê? Porque ela substitui a revelação de Deus. Os sábios não buscam revelação, porque eles são tão sábios. Por isso o Senhor disse, se você quer ser sábio, chame a tua sabedoria de loucura. Chame a tua sabedoria de loucura se você quer alcançar a verdadeira sabedoria. Porque o homem, na sua condição humana, não acha a bênção. Não acha a voz de Deus. Não acha a paz. Diz lá em Jeremias 17:5, 6,
que o homem, que separado de Deus, ele não percebe quando o bem já veio. E já veio, Jesus já veio, já fez tudo, já derramou. Está tudo aí disponibilizado, os anjos, tudo preparado, né? Para trazer para o visível, mas o que falta em nós o quê? Revelação. Então Jesus em todo o trajeto andava em comunhão com o Pai e era humilde e atento. Ele jamais confiava nos sentidos da carne. Jamais ele diria, é verdade, Lázaro está cheirando mal. Jamais! Jamais ele acreditava na falta, jamais ele acreditava que aquela doença não pudesse ser curada, que aquele familiar não pudesse ser convertido, que aquela dívida não podia ser paga. Ele nunca acreditava nisso. Jamais ele acreditava num problema sem solução. Não. Ele sabia que quando ele clamasse, o inimigo ia retroceder. E quando ele clamasse, o Senhor iria fluir. Porque ele conhecia o caráter do Pai. Não adianta só ler a Escritura, tem que conhecer quem escreveu, que ele é confiável. Quando você conhece o Senhor, você sabe que ele não mente. E aí você sabe que se você orar, você não esperará outra resposta, a não ser a fidelidade confirmatória de Deus. Você não espera outra coisa. E você não se assusta. Se você abre uma torneira e a caixa d'água está cheia, você não espera outra coisa. Você não sai aquele monte de água. Você está admirado que ele foi curado. É assim que Deus opera sempre. Você não fica admirado. Pedro diz, por que vocês estão admirados? Porque sempre foi curado. Se você abre uma torneira, a caixa d'água está cheia de água, e a água flui, o que é a torneira? A boca. O que é a caixa d'água? A dispensa. Por isso que diz 1 Coríntios 4, que requer ao dispenseiro ser fiel. Aonde que está a torneira que liga a promessa de Deus no visível? A boca. A boca é a torneira de Deus. Aonde o milagre flui. Provérbios 18, 20 e 21 diz que a vida e a morte estão na boca. Né? O que vemos então é esperar que sua abundante água da caixa d'água cheia seja algo normal. Né? Quando você abrir a torneira, rios fluirão, porque você é um dispenseiro. Jesus morreu para isso. O Espírito Santo está em você. Para isso, Deus deixou muito claro. Ao enviar Jesus morrer na cruz, o quanto ele está disposto a abençoar. Se ele não tivesse disposto, ele teria mandado o filho dele morrer na cruz. Quando ele enviou, João 3,16 disse, a prova clara que Deus nos ama é que Jesus morreu na cruz. Porque ele não ia fazer isso por nada, em vão. Diz em Romanos 8, 31, 32, aquele que não negou nem seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Né? Então, Deus mostrou que estava disposto ao enviar Jesus. E o Espírito Santo, dos 1 Coríntios capítulo 2, 10 ao 12, está em nós para mostrar que Deus está disposto, para tirar todas as dúvidas e mostrar que a vida abundante já foi concedida. Né? Aí está. Jesus tornou isso possível, o Espírito Santo, como intérprete da graça, ele é o autor e consumador da fé, ele vai edificando nossa fé para crer. Olha, você pode fazer as mesmas obras. Então o Espírito vem habitar em nós para revelar aquilo que já possuímos. Portanto, precisamos ser humildes. Porque sempre haverá a possibilidade da carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Não é? No Espírito, teremos olhos e ouvidos espirituais para ouvir as realidades espirituais invisíveis. O que vemos em Hebreus 2,8 diz que tudo está sujeito a Cristo, mas ainda não vemos ainda tudo sujeito. Se tudo está sujeito a Cristo, diz em Mateus 28,18, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, não há nada que escape do seu domínio. Mas por que escapa aquela doença da oração dos crentes? Por que aquela provisão não vem? A questão não é com Deus. Falta de olhos e ouvidos espirituais, né? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você nunca duvide que Deus já te deu. Tudo está sujeito. Tudo que no visível existe está submisso. Não é só o invisível que é submisso. O visível também. Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo que é visível é inferior a Deus. Poxa, que doença. Isso é inferior a Deus. Que dívida impagável. Isso é inferior a Deus. Você nunca pode ver a tua circunstância maior que Deus. Isso é pecado. Tudo que é visível é submisso a Deus. Mas só vai se submeter através da oração da fé. Amém, amados? Em Gênesis 3,9, após Adão e Eva pecarem, Deus vem e se envolve voluntariamente. Gênesis 3,9. Por que você está com medo?
Olha, ele não precisava se envolver, Humberto. O homem pecou, se vira, agora sofre os efeitos, mas ele vem e faz promessas. O que significa isso? Deus é humilde, Rosa. Ele não precisava se envolver, mas ele voluntariamente se envolveu por amor. Então, vemos que no Novo Testamento também, Deus não precisava se empenhar, o homem está, mas ele jura, promete, dá a palavra, Jesus morre, ele voluntariamente diz assim, olha, eu sou livre, mas eu vou me fazer servo. Vou prometer e vou jurar essa promessa para você. Quer dizer, ele se envolve, põe a honra dele na palavra dele, diz assim, olha, eu prometo e juro que vou te abençoar. Quer dizer, ele se envolve para te dar segurança. Ele voluntariamente se faz servo. Quando ele viu que ninguém poderia livrar de Isaías 63, 4, 5, ele disse, então meu braço vai trazer salvação. Eu vou me envolver nessa causa, eu vou resolver essa causa e eu vou abençoar eles, porque eu amo e eu não posso olhar aqui do céu, o amor de Deus não cabe no céu. Você olhando no céu assim, se sofrendo, desceu a terra. Que o amor de Deus não é um amor omisso, negligente, é um amor que se envolve. E para que ele se envolveria e morreria na cruz para nós sermos abençoados? Para que isso viesse provisível. Porque seria uma coisa, tosca, Deus olhando do céu, vou resolver esse problema, Jesus morre, ressuscita, e agora não resolve o problema. Aí seria o quê? Um Deus fracassado. No Novo Testamento, Deus jurou, prometeu, se envolveu. Isso está em Hebreus 13:5, Hebreus 6, 17 e 18. Então ele diz em Oséias 14:4, eu voluntariamente os amarei. Eles não merecem, eles não me buscam, mas eu voluntariamente o amarei. Não é? O que vemos é que Deus dá a sua palavra, honra a sua palavra, Jeremias 1:12, ele se envolve voluntariamente, ele tem poder para ajudar, ele tem recursos abundantes, ele não mente e não volta atrás, 2 Coríntios 1:19, 20, todas as promessas que ele deu, ele não volta atrás, assim, amém? Ele diz em Salmo 34:8, provai e vede que Deus é bom. Então, Pedro diz em Atos 4:20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Um homem na carne que vê e ouve problemas, ele vai falar o quê? Tadinho de mim. Por isso, nossas palavras são fruto da nossa visão e revelação. Precisamos urgentemente, como Jesus, estarmos atentos em todo o trajeto, porque a provisão existe, mas só será revelada aos humildes. Se a provisão está aqui, a nossa carne esperará por aqui. Se o melhor está aqui, a nossa carne dirá ali. Consagre, preguiça. Perdoe, servir. Ou ali está a bênção. Mas eu estou com vontade de ir para lá. Sempre o diabo usará a carne para nos tirar do melhor dessa terra. Mas Deus no Espírito dirá ali. Certo? Somente Deus se importa, somente Deus pode te guiar ao melhor dessa terra. Isso está oculto. São os tesouros escondidos nas trevas. Por causa do véu da carne. Sem olhos e ouvidos espirituais, pensaremos que Deus não deu. Pensaremos que Deus vai dar. Pensaremos que um dia Deus vai mudar de ideia e vai dar. Pensaremos que Deus está demorando, como diz em Lucas 18. E pensaremos que não merecemos, porque nunca mereceremos. Isso tem a ver com os méritos de Cristo. O diabo diz, você não merece essa cura, nem você merece. É por isso que Deus não te dá. Aí que pega. Porque os únicos méritos que temos diante de Deus é o sangue de Jesus. Se tentarmos qualquer mérito diante de Deus, por obras, perderemos, porque sempre ouviremos aquela voz, ainda te falta alguma coisa. Por que Deus não te curou? Não sei, Deus está me ensinando alguma coisa, é porque eu não mereço, é porque sabe como que é, É porque acho que eu não tenho fé. Mas a Bíblia diz que, em Romanos lá, que Deus deu a fé a todos. Aí ele diz, não tenho fé, não mereço, Deus não quer dar. Aí o problema já é Deus que não quer dar. Quando na verdade isso já foi concedido, disponibilizado, só falta agora o quê? Olhos e ouvidos para ver. O dinheiro na boca do peixe já existe. Aonde que está esse peixe, Michel? Ninguém vai te revelar senão Deus. Ninguém se importa. Ninguém se importa pela minha alma, diz o salmista. Ninguém. Não há ninguém que possa te mostrar
ia atrair esse peixe para você, senão Deus. Só Deus. Por isso que diz o salmista: as minhas fontes estão em ti. Bendito o homem cuja fonte é o Senhor. Amém, amados? Porque o Senhor não decepciona. Quando Moisés clamou, Deus foi fiel. A questão toda é: se Deus é uma fonte inesgotável, aquela sarça que ardia e não se consumia, mostra que Ele está sempre com o tanque cheio. Nunca faltará em Deus poder para curar, prosperar. Não haverá crise que diz: quebrou Deus, agora Deus não pode. Não há, né? Então não fique maravilhado, diz Atos 3,12, porque Deus curou este homem. Porque isto é uma caixa d'água. Abriu a torneira, fluiu água, fluiu milagre. Isso é o normal. Agora, se você abrir a torneira de uma caixa d'água cheia e não sair água, aí você se assusta. Temos que nos assustar pelo abandono de Deus, mas não pelos milagres de Deus. Isso deve ser arroz com feijão na nossa vida. Milagres, revelações, anjos, livramentos. Isso aí tem que ser arroz com feijão, uma coisa normal. O normal de Deus é o sobrenatural. Já dizia Sid Roth. Conhece o canal do Sid Roth? Um judeu? Não, vai dizer que você não conhece. Ele faz entrevista com pessoas. Tem que passar o link, deve ter alguns deles em português. É um judeu que tem um canal de entrevistas. It's supernatural. Ele diz: o sobrenatural é natural na nossa vida, né? Então entrevista pessoas que são muito usadas por Deus, tem revelações, né? Então, se eu puder, eu vou passar para vocês o canal do Sid Roth. Ele me adicionou no Google+. Veja só, irmãos. Foi ele mesmo que me adicionou. Olha só. Então Deus sabe tudo sobre tudo e tem alegria em te revelar. Agora, o que falta são corações atentos, humildes, para chamar a sua própria sabedoria de loucura e buscar a verdadeira sabedoria passo a passo com o Senhor. Diga: Senhor, eu jamais quero confiar no que eu acho, no que eu vejo, no que eu toco, no que eu sinto, mas eu vou decidir viver não por vista, mas por fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, a Bíblia diz que eu posso, eu tenho, a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou romper com tudo aquilo que diz o contrário. Se a circunstância diz que o dinheiro não veio, eu vou dizer: Senhor, obrigado porque ele já veio. Eu vou celebrar a sobra de dinheiro bem na frente da crise. Se eu celebrar, então o Senhor confirmará o ato de fé. Não foi assim que quando eles celebraram a queda de Jericó, enquanto Jericó estava em pé, a Jericó caiu em confirmação à celebração da queda. A fé, ela não tem que tocar como Tomé e ver, mas ela celebra como se já tivesse recebido. A fé diz: se você pede, crê que já recebeu, aí te será dado. E o crê que já recebeu é antes de cheirar, tocar e ver. Só que a gente diz: quando eu tiver, irmãos, Deus deu. Aí é fácil você testemunhar. Mas eu quero ver você celebrar que já recebeu antes de aparecer no visível. Por isso que diz o Salmo 106, que eles creram nas suas promessas e transformaram tudo em louvor. Certo? Salmo 106, 12. Diz que eles tiveram fé que Deus já tinha dado e por isso eles louvaram. Se você tem certeza que Deus vai te dar o que você está pedindo, o que você faz? Começa a agradecer e louvar, não é assim? Velando nas suas orações com ações de graça. Pastor, como é que eu vou me alegrar se a vaca está indo para o brejo, se a oliveira não está dando fruto? Eu vou me alegrar por quê? Porque Deus é maior que isso, porque Deus jurou e prometeu, porque Deus é fiel e porque se eu disser que Ele fez, Ele já fez. Portanto, se eu disser que Ele já fez, isso vai aparecer no visível. Mas se eu disser: quando o Senhor fará? Nada. A esperança não é fé. A esperança é para o corpo glorificado, isso serve. Mas a esperança, quando Ele fará? Nunca fará. Porque enquanto você não entender que Ele já fez e falar que Ele já fez, Ele não fará. Quando você disser: está curado, aí a pessoa vai sarar. Mas quando Ele vai sarar? Vamos ver se vai curar, vamos fazer experiência, vamos tentar. Esqueça. Desista. Porque enquanto você não disser que Ele já fez, você andarão dois juntos, se estiver de acordo, uma terceira, se Ele já fez. Quando Ele vai fazer? Não conecta. Se você disser que Ele já fez, se você disser que a água vai sair, a água vai sair. Mas se você disser: não tem água, já está morrendo de sede, vai morrer de sede mesmo, você já fez conforme sua fé. Jó 3,25, eu tinha medo, me aconteceu, o que eu receava, isso veio sobre mim. Enquanto você não disser que já está curado, teu corpo não vai sarar.
Ah, Senhor, me cura. Quando o Senhor vai me curar? Quando o Senhor vai mudar de ideia? Nunca que Ele vai te curar, porque Ele já te curou. Enquanto você não crê que Ele te curou, e confessar com sua boca, porque Deus está mais perto de você do que tua batida do teu coração e tua respiração. Isso lá em Romanos 10, 9 e 10. Ele está mais perto de você do que a batida do teu coração e tua respiração. O que é? A palavra. Ó, a palavra é a liberação da promessa. Mas não dizer a palavra se não tem vida com Deus, você não está restaurando o coração, você vai falar e lá, não vai dar certo, não vai dar certo. Não adianta ser um papagaio gospel, falar nome de Jesus que Paulo prega, não adianta. Tem que ter vida com Deus que banca, respaldo. Se você não tem vida com Deus, a hora que você falar, o diabo vai gritar, não vai dar certo. Ele vai pegar o último resíduo da tua carne e vai gritar, não vai dar certo. Mas se você vencer aqui por dentro, limpar aqui por dentro, Mateus 23, 26, por fora tudo será limpo. As circunstâncias obedecerão à fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4, 5. Que Deus nos ajude nessa manhã, irmãos. Que o incorruptível possa tragar o corruptível. Que a nossa fé consuma, assim como aquele fogo consumiu toda aquela água, quando Elias orou, que a fé consuma todo o nosso medo, dúvida e incredulidade. Então, se Deus se envolveu, prometeu, jurou, e tem recursos abundantes, não enviou em Jesus em vão, e o Espírito Santo em nós está preparado, agora vamos ser humildes para dizer, Senhor, em todo o trajeto, como Jesus fez, eu quero estar em comunhão contigo. E Deus fala pequenas coisas e você é fiel àquilo que não faz sentido e Ele te confere mais. Uma das coisas boas de aprender a ser guiado no Espírito é obedecer aquilo que Ele falar e que não faz sentido. Ele diz em Filipenses 3,16, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. São níveis de comunhão, certo? Ninguém vai virar íntimo de Deus sem começar. Em Romanos 14, 23, tudo que não é de fé é pecado. Não faça pedras em pães. O que é fazer pedras em pães? É tentar produzir um milagre sem ter aquela comunhão com Deus e sem Deus ter mandado. Não tente fazer filho na filha de Agar, na mulher da Agar, estrangeira. Não tente produzir algo sem ter certeza que Deus está te guiando naquilo e que é para a glória dele e é segundo a tua comunhão com Ele. Não tente produzir algo além da nuvem ou atrás da nuvem. Porque se você vai além da sua fé, isso é presunção, é tentar a Deus. Se você fica além da fé, isso é servir a Deus com negligência. Mas se você tem fé para aquilo, contra a fé não há lei, não há pecado. Se todo o teu ser está uníssono, todo o teu ser crê, põe a mão e fale. Mas se você não crê, diga, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E vai devagar, que Deus vai te alimentar até chegar lá. Porque uma das grandes coisas que impedem nós chegarmos lá é a presunção de Pedro dizer, eu já cheguei lá. Eu ficar orando por enfermos como se estivesse crendo, quando na verdade não estou crendo, então nunca vou chegar a crer porque eu não reconheço diante de Deus, me ajuda na minha incredulidade. Então eu parto do pressuposto que eu já estou pronto para ressuscitar mortos, e eu nunca vou estar morto, porque eu não tenho a humildade de dizer, Senhor, eu creio já. A fé já começou, mas me ajuda na minha incredulidade. Se eu não tiver essa humilhação diante do Senhor para chegar nessa revelação, eu não vou chegar não, porque eu já cheguei não. Olha como eu estou orando para os enfermos. Precisamos ter a gratidão por aquilo que Deus já produziu, mas a humildade para dizer, Senhor, estou gemendo para progredir nisto e dar mais fruto. Já estou dando fruto, mas eu quero dar mais fruto para a tua glória. Frutos abundantes também? Então, queridos, a mim me deixaram mananciais de água viva e cavaram para si cisternas rachadas. A religião é uma cisterna rachada, que você abre a torneira e não sai nada, mas o Senhor não é uma cisterna rachada. A caixa d'água está cheia e quando você abrir a torneira, espere o quê? Milagres, confirmação de Deus, certo? O que vemos então é que em Provérbios 4:22 diz que a palavra de Deus sara o seu corpo. Então, Deus afetando a saúde no visível. O poder da palavra de Deus pode afetar o seu corpo. Você meditar humildemente, não é ler, mas buscar revelação. Porque quando você é humilde e busca Deus nas Escrituras e comunhão com Deus, seus olhos são abertos. Ele está dizendo que através da meditação na palavra,
tudo que você fizer prosperará, até o teu corpo vai sanar. Então, a palavra de Deus pode afetar o seu corpo. Prova disso em Gênesis 21, versículo 1 e 2, que Deus visitou a mulher de 90 anos e mudou o útero dela para que ela gerasse filho. Então, a palavra pode mudar a tua saúde e pode renovar você. A Bíblia diz em Mateus 17, 27, que Deus afetou a escassez no visível, manifestando um dinheiro na boca de um peixe. Então, Deus pode trazer para o visível dinheiro, recurso e provisão. Ele afeta a tua vida financeira. Em Atos 6,14 diz que Deus abriu os olhos de Lídia e os ouvidos para que ouvisse o que Paulo estava falando. Deus afeta a alma caída e manifesta o efeito sobre aquela pessoa. O poder de Deus pode afetar o coração e a mente de uma pessoa. Pode afetar a saúde, as finanças, todas as áreas. Não há área no visível em que Deus não tenha domínio. Não há nada que escape do seu domínio. Como eu falei aqui, Hebreus 2,8, nada escapa. Em 1 Coríntios 15, 27 também fala que nada escapa do domínio de Deus, que tudo está sujeito a Deus, tudo, absolutamente tudo. Não há situação que fuja do controle de Deus, amém? Não há situação que pegue você desprevenido, que pegue Deus desprevenido. Aquele deserto lá não pegou Deus desprevenido, ele mostrou muito bem que ele pode suprir sempre com abundância. Todas as coisas estão sujeitas a Deus. Deus me ajude a ver aonde está o dinheiro na boca do peixe. Porque esse dinheiro já existe. Não há necessidade sem provisão antecipada. Não há doença sem cura antecipada. Não há problema familiar sem uma resposta para convertê-los todos. Não há uma situação enigmática. Não há beco sem saída porque ele acorda. Nessa manhã, nós estamos vendo a parte 10 do tema Confirmação Soberana. Aquela sarça que ardia e não se consumia mostra uma provisão inesgotável. Deus não diminuiu 1 milímetro do seu poder. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. O mesmo Jesus que passava pela Galileia, o mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo está em mim e está em você. Que Deus nos ajude nessa manhã a dizer: Senhor, eu preciso de olhos espirituais para comer o melhor dessa terra. Porque o melhor dessa terra está invisível à minha carne.